Não é que você tinha que subir. Jesus fala o seguinte, quando ele conversou com a mulher samaritana, não importa se Deus é adorado em Jerusalém ou aqui, porque chegará o dia em que o verdadeiro adorador adorará Deus em espírito e em verdade, porque Deus está em todas as partes. Claro. Então esse subir a montanha, eu estou falando apenas em sentido metafórico. Mas essa que é a questão, Rodrigo. A gente mora num país que joga o jogo do tigrinho. É tudo ou nada. Você tá entendendo? Inclusive, muita gente que tá assistindo aqui, sai dessas porra de dinheiro fácil, jogo do tigrinho, porque assim, a gente é um país que se você não é direto, a pessoa ela acredita na metáfora e acha que a metáfora é a verdade. E a gente, se você quer passar uma palavra, que eu acho linda a tua função de amor e vejo que tem uma verdade em você, e deve estar assistindo aqui uma porrada de gente que é muito literal. Outros são mais, digamos, entendem figuras de linguagem. Quando você fala sobe a montanha, o cara entende, tem que subir uma montanha. Sobe a montanha, não encontrar Deus e fala desistir. Desistir, exatamente. Eu estou falando em linguagem metafórica. Suba a montanha também da sua existência. E o primeiro passo, admitir a carência. A falta de... Admita. Descobrir se tá faltando eu sou vazio. Se quiser fazer comigo, eu faço. Eu tô vazio, Rodrigo. Tô vazio, exatamente. Primeira coisa. Eu tô. Tá vazio? Eu vou me converter hoje. Não, sério. Eu tô falando sério mesmo. Segundo passo. Eu, uma vez... Também tá vazio. Eu já tive algumas experiências interessantes com ateus que deixaram de ser ateus. Um deles era um médico... Eu não vou falar o nome dele porque não é porque eu estou inventando essas historinhas não, gente, é por uma questão de ética. Sim. A gente tem que tomar cuidado, né? Se você não me autorizou a usar o seu nome no lugar, você me contou uma coisa ali no corredor, eu não sei. Claro. E ele já faleceu. Esse médico, ele viajou comigo para um grupo que eu fiz para o Egito e ele era ateu. Professor de neurocirurgia. E quando eu estava com ele no Egito, no deserto, eu falei com o pessoal assim, gente, vamos fazer uma oração. Esse lugar foi onde Deus passou com os hebreus e tudo. Cada um pega uma dupla e faça uma oração. E eu fiquei com esse neurocirurgião. Ele já me respeitava bastante. Eu estou lembrando até da situação aqui do nome dele e do rosto dele. Porque quando eu falei com ele do papiro de Smith, do papiro de Elbers, que era de medicina, ele falou, opa. E eu citei o papiro, porque são tratados médicos que ensinavam até a trepanação. O que é trepanação? Quando se faz cirurgia cerebral e o sujeito fica vivo depois. O Egito praticava isso 3.000 anos antes de Cristo. Nossa. Aí eu puxei ele pro canto. Falei, fulano, eu sei que você é ateu. Se você não quiser orar, não tem problema, mas eu convidei você. Aí ele falou assim, não, você pode fazer oração? Eu falei, mas seria tão bom se você fizesse comigo. Admita a carência. Por que eu não estou falando o caso dele? Porque naquele momento ele me confessou que ele estava com um câncer terminal e nem a esposa dele sabia. E na verdade ele estava vindo para aquela viagem para procurar já alguma coisa. Que é o cara que subiu o morro. Ele subiu o morro. Só que, o que significa para ele subir o morro? Ele tinha doutorado, ele era professor universitário, não era tão simples admitir. Nem ele estava consciente de que ele estava subindo o morro. Então quando você fala o seguinte, eu estou carente, o seu próprio organismo já está buscando. Concordo. Então, o segundo passo, depois de admitir a carência, comece a perceber os sinais do que o seu organismo está pedindo. O que o seu organismo está pedindo. Porque, veja bem, se você fizesse uma entrevista com ele, igual eu tô falando com você, doutor falando, quase que eu falei o nome dele aqui agora. Você foi para Israel? Porque não, porque para o Egito e Israel, foram os dois países. Por que você foi para... Não, porque eu queria conhecer as pirâmides do Egito, queria conhecer Israel, queria conhecer lá, eu gosto de história, eu gosto de arqueologia, eu acho fascinante e tudo mais. Mas, não, esse negócio de Bíblia não, eu falei só... Ele ia dar essa resposta. Mas ali nós dois, ele admitiu. Aí eu falei com ele, você está com tumor? Eu tô com os dias contados, eu sou médico, eu sei o que está acontecendo, nem minha esposa sabe. Aí eu falei o seguinte, você não quer fazer uma oração para Deus? Ele falou, eu não sei orar. Eu falei com ele assim, fale apenas o seguinte, Senhor, fulano está aqui. Só isso. Ele falar? Fala só isso, Senhor, se o Senhor existir, fulano está aqui. Fulano é ele mesmo. Ele mesmo. Deus, se você existe, Rodrigo o Maurício está aqui. Maurício está aqui. Ele falou, Deus, se o Senhor existe, fulano está aqui. Esse cara terminou a viagem transformado. Faleceu, mas numa paz que depois eu recebi todas as informações dos que conviviam com ele e tudo mais. A própria esposa, o que aconteceu nessa viagem dele, que ele mudou. Ele morreu com uma paz, não teve a cura. Sim. Mas teve uma paz tremenda.
Então procure os sinais do que o seu inconsciente está mostrando. Eu tenho algumas perguntas para Tá? você. Porque o inconsciente ele dá a dica. Tá. Eu tenho uma pergunta muito boa para você.